Ora bem, muito boa tarde a todos que nos acompanham a esta hora, neste espaço. Boa tarde aos nossos convidados em mais uma empreitada, mais uma conferência, mais uma atividade de reflexão. Desta feita vamos falar sobre corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências em Angola. Esta atividade é uma organização da Friends of Angola. A Friends of Angola é uma organização internacional não governamental, com estatuto de consultivo especial no Conselho Económico e Social das Nações Unidas, cuja ação central tem que ver com a defesa dos direitos humanos, promoção, transparência e boa governação. É no âmbito da sua ação central que está uma vez mais a organizar esta atividade, esta mesa redonda que vai juntar distintos membros da sociedade civil para refletir em torno deste tema, corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências em Angola. São nossos convidados André Augusto, que é coordenador da SOS Habitat, a quem eu passo desde já a palavra para, então, a sua apresentação. Muito boa tarde, André Augusto, e seja bem-vindo. Boa tarde, Agostinho Gaeta. Boa tarde, Front of Angola. E boa tarde, caros ouvintes deste espaço, neste momento que nos ouvem em todos os pontos do planeta. Este caso é bastante atual. Eu falo a partir da sede da SOS Habitat Ação Solidária. Eu sou o André Augusto, o coordenador de direção da SOS Habitat Ação Solidária. Já para dizer que esse tema é bastante sugestivo e atual. Na verdade, vamos procurar esgrimir todas as nossas ideias para que então consigamos, do modo geral, portanto, ajudarmos a sociedade a refletir sobre essa situação tão endêmica em que o país nesse momento vive. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, André Augusto. Passo de seguida a apresentar Malungo Moana Germano, que é ativista dos direitos humanos. Boa tarde e bem-vindo a este evento. Estamos com alguma dificuldade em ouvi-lo, Malungo Germano. Não o conseguimos ouvir. Deve ativar o receptor. Se não ativar, não será possível. Infelizmente não conseguimos ouvir o ativista dos direitos humanos Malungo Moana Germano. Contudo, vamos passar à apresentação do Rafael Moraes e depois regressamos ao Malungo Moana Germano, enquanto melhora as condições técnicas para esta comunicação aqui com quem nos acompanha. Estamos a transmitir também para o Facebook. Vamos ouvir então a apresentação de Rafael Moraes, que também vai participar aqui desta mesa redonda sobre corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências. Uma atividade que está a ser organizada pela Friends of Angola. Rafael Moraes, boa tarde e bem-vindo. Ok, muito boa tarde, companheiros. Muito obrigado por mais uma vez estarmos presentes neste espaço. Pensamos neste tema que é corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências, por ser, na verdade, uma situação que está atual a situação, em luta, nesse caso, e não só para os políticos, mas também para a sociedade em geral. E como tem havido muitos problemas de como está a ser feito esta luta, e também é importante então ouvirmos aqui, analisarmos primeiro quais são as causas e quais são as consequências e como é que a sociedade pensa em relação a esta situação que está decorrendo sobretudo em Angola. Obrigado. Muito obrigado, Rafael Moraes. Agora sim, penso eu, já estamos em condições de ouvir a apresentação de Malungo Moana Germano, que é ativista dos direitos humanos. Malungo, bem-vindo e as suas considerações iniciais já agora. Tem o microfone desligado, Malungo. Estão me ouvir agora? Agora sim. Alô? Estamos a ouvi-lo. E muito obrigado pela palavra dada. Eu sou o senhor Malungo Germano, ativista de direitos humanos. Estou muito interessado com este tema, a corrupção e branqueamento dos capitais em Angola,
causas e consequências. E para mim isso chegou num bom momento, porque estou a elaborar aí a minha tese de doutoramento e há muitos aspectos que correspondem com aquilo que nós vamos tratar hoje, que para mim é bem-vinda, é algo muito fundamental, porque as consequências da corrupção num país, até às vezes ultrapassa as consequências de uma guerra, mas nós não prestamos atenção nisto, que é um sujeito que temos que abordar com muita sinceridade, de maneira que daqui saem algumas recomendações que poderá ajudar o nosso país. É só isto que eu tenho para este início. Muito bem, muito obrigado, Malungo Moana Germano, ativista dos direitos humanos, que também é convidado aqui para dar o seu contributo em torno deste tema interessante, atual e atuante na sociedade angolana: corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências. A corrupção, ou o combate à corrupção, é, digamos, o grande cavalo de batalha do governo de João Lourenço. João Lourenço se propôs a combater este mal que inferna a sociedade angolana há já algum tempo. Portanto, várias são as ações que têm estado a ser realizadas para travar este mal. Vamos saber dos nossos convidados até que ponto é que essas ações que estão a ser realizadas pelo Executivo angolano têm estado, vão contribuir para que, de facto, este mal seja extirpado ou, pelo menos, minimizado da nossa sociedade. Também estaria aqui conosco Laura Macedo, ela que foi convidada, mas que, por razões alheias à sua vontade, não poderá estar presente. Desde já, nós agradecemos a disponibilidade, mas, infelizmente, ela, à última da hora, teve que ausentar-se por questões alheias à sua vontade. Mas, de qualquer modo, nós cá estamos e vamos prosseguir. Eu vou começar com o André Augusto, então, para as considerações iniciais. Corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências em Angola. Quais são as suas considerações iniciais? Augusto fez ano hoje. Ok. Gaeta, na verdade, este tema, conforme já eu disse no princípio, é um tema bastante atual e contextual, na verdade. A corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências. A corrupção traduz-se no sistema de um conjunto de favores de que o país se habituou a viver, ou seja, o sistema que governa um país há 45 anos, portanto, acostumou as pessoas a viver de uma série de esquemas e não obedecendo àquilo que são as regras de boa convivência social em termos de prestação de todo tipo de serviços. Por esta razão, criou-se alguma expressão que vigorou durante muito tempo, que era chamada a cunha. Que quem não tivesse a cunha não ia conseguir comprar o pão na padaria, quem não tivesse a cunha não conseguia comprar a comida na loja do comércio interno, e quem não tivesse a cunha não podia ingressar em nenhum dos órgãos ministeriais onde pudesse exercer o seu trabalho como cidadão. Portanto, era necessário que houvesse cunha. Essa cunha começou como se fosse uma coisa simples e normal, e isto foi depois tendo uma evolução bastante perigosa, em que nesse momento criou a ruptura daquilo que são os recursos do nosso país. Portanto, e esta corrupção acabou então por transformar-se num processo de favoritismo entre as pessoas que detinham o poder de certos serviços e aquelas pessoas também que poderiam fazer algum trabalho nesta base. E nós depois voltamos a perceber a corrupção em que ela está estruturada em três sentidos, em três grupos sociais. A corrupção está na base, aqui ao nível dos cidadãos comuns, que volta e meia corrompem a polícia para poder, portanto, conseguir continuar o seu estado de ilegalidade. E, se calhar, também nós notamos durante muito tempo as pessoas que nas escolas corrompem os professores para passarem de classe ou corrompem os professores para poder ter uma vaga para o seu filho.
e também ao nível da classe média, nós descobrimos que a corrupção foi ajudando muita gente, porque essas pessoas que detinham cargos administrativos, através da corrupção, conseguiram obter alguns benesses e alguns benefícios neste sentido. Mas não obstante a isto, a corrupção não se limita somente nestes grupos, mas também o facto de nós termos agora a nossa economia nessas condições, isto aconteceu no facto de que houve, sim, desvio do erário público que saiu dos bancos de Angola para o estrangeiro, e lá também os bancos no estrangeiro acabaram por receber esse dinheiro, sem contudo consultar, sem contudo procurar saber de onde vinha este dinheiro. Neste momento, quando falamos da corrupção, estamos a falar da corrupção, mas existe um corruptor e existe o corrupto. Quando falamos da corrupção, estamos a falar de duas figuras principais, que é o corrupto e o corruptor. Mas também acaba exatamente por aparecer a terceira figura no processo, aquele indivíduo que beneficia do produto vindo da corrupção, que mesmo sabendo, mas fecha os olhos e então beneficia deste produto vindo da corrupção, como é o caso que me referi já anteriormente, que é do nosso dinheiro que saiu da Angola e acabou agora por aparecer nos bancos estrangeiros. E então, como é que nós podemos identificar o outro elemento que faz parte da corrupção, que é o branqueamento de capitais? Torna-se branqueamento de capitais quando o dinheiro vem dos processos da corrupção e acaba por entrar nas contas de grandes bancos a nível internacional, para depois ser transformado num dinheiro limpo que passa a trabalhar para aqueles bancos, para aqueles países, na economia daqueles países. Ao voltar para o país, acaba por transformar-se num dinheiro limpo, como se tivesse um dinheiro que fosse um dinheiro limpo, mas saiu na base de uma corrupção. Então, o branqueamento de capitais aqui circunscreve-se numa situação em que não acontece somente ao nível do cidadão comum no país, mas também na nossa visão e na nossa abordagem atual, devemos olhar muito para aqueles bancos que acabaram por receber os dinheiros que vieram e que resultaram do desvio do erário público e acabaram por cair nas contas dos bancos estrangeiros e que agora, ao voltar para o país, parece ser bom dinheiro, vai ser um dinheiro limpo, mas é um dinheiro que outra hora tinha sido desviado. Agora, causas e consequências. As causas é que, durante a governação de José Eduardo dos Santos, ex-presidente da República, ele tinha estabelecido um programa de acumulação primitiva de capitais. Este programa de acumulação primitiva de capitais resultou em que, seja qual for o mecanismo, mas havia necessidade de se criar um conjunto de ricos capaz de poder fazer afronta aos investimentos estrangeiros. Nesta de criar homens endinheirados capazes de poderem fazer, caso se estabelecer o mercado do comércio livre em Angola, permitir que esses tivessem capacidade de, portanto, em pé de igualdade, tanto trabalhar em paridade com os investidores estrangeiros, então o país acabou por cair nesta situação de que várias pessoas acabaram por beneficiar do dinheiro do Estado sem, contudo, terem tido algum sacrifício. Portanto, esta é a base, é a origem, o favoritismo, o amiguismo, o nepotismo, a permanência do mesmo partido por muitos anos no poder, também contribuiu no sistema, no enraizamento da tal corrupção, no amiguismo, no nepotismo, que depois, então, acabou por cair nesta coisa do branqueamento de capitais. O branqueamento de capitais em Angola não foi feito por pessoas da base, foi feito por pessoas da classe média e alta. Portanto, está claro, está na cara, todo mundo vê e percebe que isto é que aconteceu. Agora, quais são... O que aconteceu agora, André Augusto, o que vai acontecer agora é que nós vamos ouvir também a intervenção dos outros convidados. Já agora passo a palavra ao Malungo Moana Germano para as suas palavras introdutórias em relação ao tema em discussão, corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências em Angola. As suas palavras iniciais. Malungo Germano, julgo que tem um microfone desligado. Tem o microfone desligado, Queira ligar. Liguei. Muito bem. Agora sim, estamos a ouvir. Tá bem.
Obrigado pela palavra dada. E este tema da corrupção é um tema muito importante para a situação no qual o país está a atravessar. Mas é uma coisa, uma análise que eu fiz, que quando nós falamos da corrupção, muitos casos que está a surgir em Angola, eu refiro-me na definição jurídica da palavra corrupção. Então, e também a definição da palavra jurídica da palavra furto. E esta palavra furto é quando a coisa alheia, que recebe algo que não te pertence, você, de uma forma fraudulosamente. Então, se nós analisamos muitos casos que nós temos, é caso que a pessoa tira o dinheiro do Estado, passa na sua conta. Para mim, no meu ponto de vista, isso é roubo, não é a corrupção. Se podemos analisar a definição jurídica da palavra corrupção e da palavra furto, vamos ver que aquilo que está a acontecer é o gatunice, não é assim a corrupção. Embora que, durante o processo, pode intervir a corrupção. Por exemplo, alguém que tirou o dinheiro do Estado e, para não ser descoberta, pode, ao invés de pagar também alguém alguma coisa para poder participar e não falar daquilo que aconteceu. Quer dizer que esse é só um ponto de vista. Então, a corrupção tem as suas causas, como André Augusto acabou de falar aqui, a nossa forma de governar e demoro no poder. Quando alguém quer, isso não é só em Angola, podemos analisar muitos países africanos, vamos ver que a situação é a mesma coisa. Quando alguém quer demorar no poder, que tem o amor para o poder mais do que do seu próprio país, o que ele faz? Abre as portas para aqueles grandes homens, ministros, generais, começar a brincar com dinheiro de maneira a não prestar atenção ao poder. E podemos ver isso no Congo-Brazzaville, a mesma coisa, com Sassou Nguesso, mesma coisa no antigo Congo com Mobutu. Quer dizer que quando um ditador, no Gabão com Omar Bongo, Chad e Siana Abré, na República Centro-África, antigo presidente Jean Bedel Bokassa, quer dizer, quando alguém quer o poder, a única forma de aniquilar a força das pessoas que estão ao lado é abrir a porta para ele brincar com dinheiro, fazer tudo o que eles querem, de maneira a não prestar atenção no poder. Para mim, isso é uma das causas que levou a corrupção até neste nível em Angola. E você poderá notar, por exemplo, com a palavra do presidente José Eduardo, que diz que o cabrito come onde está amarrado na corrupção. Nas décadas 80, o Mobutu, no discurso, disse a mesma coisa ao povo: rouba pouco e deixa também um pouco para o Estado. E são palavras que as pessoas usam assim, mas tem um impacto muito grande na mente da população. E que eles podem gozar do país, fazer tudo aquilo que eles querem para o país. E acerca das consequências, é isto que estamos a viver hoje, é uma pobreza extrema, é que muitos direitos são postos em causa, isso abre a porta para muitas violações de direitos humanos, porque o Estado faz sair o dinheiro para fazer maternidade, escola, e você vai visitar lá no local, não existem esses locais, não existe essas infraestruturas. Você poderá verificar o relatório do SICA e o relatório da ADRA, que tem um projeto financiado pela NCA que consiste a fazer a monitoria do orçamento do Estado. Você verifica esse relatório, vai ver que a área onde que no plano do Estado tem estrada, tem escola, você chega lá, não tem estrada, não tem uma estrada, não tem escolas. Então, isso faz de que a população não tem o seu direito da educação porque há alguém que roubou o dinheiro do Estado. Então, essas que são algumas palavras introdutórias para este tema. Muito obrigado, Malungo Germano. Vou então também dar a palavra
ao diretor da Friends of Angola, Rafael Moraes, para as suas, repito, para as suas palavras introdutórias a propósito deste tema, corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências em Angola. Ok, muito obrigado. Acho que a maior parte das questões, das coisas que podia falar já foram ditas por dois colegas, mas é importante referir aqui, e concordo muito bem com o Malungo quando diz que trata-se realmente de roubo, né? De roubo quando alguém tira algo que não lhe pertence e coloca tudo em cargo de valor e coloca na sua conta bancária. Então, que roubo. A corrupção tem um espaço específico. Estamos aqui a dizer onde, por exemplo, está envolvido a sociedade, né? E também os políticos, digamos assim. Estamos aqui a falar do corruptor e o corrupto. Então, esse espaço existe no sentido de poder favorecer alguma coisa. E é neste momento que vemos, existe, que consideramos que existe uma pouca cultura, digamos assim, né? Falta de cultura política da sociedade, no sentido de poder, ou seja, normalmente a prática da corrupção está relacionada com a baixa instrução política da sociedade, que muitas vezes compactua com este sistema. E Angola está nesse sentido. O povo angolano não falta desta educação, no sentido de poder lutar por aquilo que tem a ver com os seus direitos, sobretudo no que liga na banalização, ou seja, no combate à corrupção, porque as pessoas existem, conhecemos muito bem quais são as pessoas, e a situação continua e não vemos a atitude do povo angolano, de todos nós, no sentido de poder lutar para poder banir esta situação. Em relação ao branqueamento de capitais, na verdade, vimos também, isso não só em Angola, mas em África, no seu geral, vimos que muitos atos, ou seja, muitos ativos financeiros e patrimoniais foram desviados para poder, então, parecer que, ou demonstrar a sua licitude, né? É nesse sentido que vimos que as consequências que estamos a ver hoje, o Malungo disse muito bem, estão ligadas à estrada, e também os políticos aqui em Angola, sobretudo, nunca esconderam. Temos aqui um político na praça angolana que diz que o cabrito come onde está amarrado, enfim, e outros elementos que nos fazem entender com que o sistema está bem institucionalizado, o sistema da corrupção, também do branqueamento de capitais. As causas, estamos aqui a dizer, têm a ver com o oportunismo, o amiguismo, e sabemos que há um grupo de cidadãos, de elementos, de políticos que conhecem-se muito bem e que o dinheiro, ou seja, a riqueza, ronda neste grupo e prejudicando de tal maneira aquilo que tem a ver com o desenvolvimento da sociedade angolana. Tanto eram só essas minhas palavras que eu queria frisar aqui de forma introdutória. Esta pergunta vai para todos. Não acham que, com a ascensão de João Lourenço ao poder, o paradigma tem estado a mudar do ponto de vista do combate à corrupção, sendo que João Lourenço tem estado a fazer algum trabalho nesse sentido? Aliás, digamos que o seu cavalo de batalha para a sociedade angolana, o combate à corrupção. Como é que olham para as ações, até agora já levadas a cabo pela Procuradoria-Geral da República, no âmbito do combate à corrupção, no âmbito da recuperação de ativos? Recentemente tivemos casos, por exemplo, da recuperação de um grupo de mídias, vou falar a Mídia Nova, foi recuperado para o Estado, claro. Como é que olham para estas ações, para além, claro, de termos ainda pessoas em julgamentos e outros até na cadeia, no âmbito deste amplo programa que vem sendo desenvolvido pelo Executivo de João Lourenço para o combate à corrupção em Angola? Como é que olham para estas ações? São significativas, não são? Qual é o vosso comentário? Eu ia começar com o Augusto André. André okay. Augusto. André okay. Augusto. Agostinho, nós temos um problema sério no país.
Quando falamos um pouco sobre a corrupção, eu gostaria de trazer os meus colegas, e eu acho que eles poderão ver que isso realmente faz nexo. O país vive durante muitos anos a chamada corrupção eleitoral. A corrupção eleitoral visou manter o mesmo partido no poder. E é o partido que elegeu o João Lourenço. Neste caso, o João Lourenço é apenas um novo motorista que vinha no mesmo caminhão, na mesma carrinha ou na mesma caminhoneta, que apenas substituiu o motorista que estava ao volante, ele retomou o volante. O sistema é o mesmo. Neste momento em que estamos a tratar da questão da corrupção, existe um grupo maior de indivíduos, porque segundo a PGR, são mais de 700 e tal processos que estão na PGR sobre casos de corrupção e de desvio do erário público. E desses 700 processos, 30 processos já estão na fase judicial, mas ainda assim, desses 700 processos, indivíduos que são os mais endinheirados, que a gente não sabia, e o ilustre não imagine, que nunca foram chamados à razão. Estamos só aqui a vermos apenas a perseguição contra a Isabelle, contra o Zeno, contra o José Cláudio Basto e contra um grupo de pessoas. Quer dizer que esta perseguição dos indivíduos que andaram a desviar o dinheiro do Estado, se não ser uma perseguição seletiva, não se vai chegar ao lado nenhum. O combate à corrupção deve ser um combate, um trabalho que deve ser feito por todos os angolanos, conforme disse agora o nosso amigo Rafael Moraes. E tem que ser chamada à razão todas as pessoas que têm a culpa no cartório, com vista a dar lição de moral a toda a sociedade, para respeitar a coisa pública. Se haver um grupo de indivíduos que parecem estar a serem protegidos e outros a serem, portanto, expostos e perseguidos, então nós estamos a combater a corrupção. Nós realmente reconhecemos que a PGR está a fazer um bom trabalho, o presidente João Lourenço está a fazer um bom trabalho, mas é preciso que este trabalho seja um trabalho generalizado e não seja um trabalho que apenas se configura só a uma única família ou a um único grupo. Realmente foram recuperadas as mídias, não? As mídias, por exemplo, foram recuperados edifícios, foi recuperado muito dinheiro. Agora, o nosso trabalho agora, nós como sociedade civil e como angolanos, que estamos interessados em sabermos desse processo, é sabermos como será feito o concurso de quem serão os novos empresários que passarão a gestão, sob gestão desses ativos recuperados. Se está sendo recuperado o dinheiro, como é que está sendo aplicado? Qual é o nível de transparência que está sendo usado na aplicação desse direito, desse dinheiro, e onde está sendo aplicado? Nesse sentido, poderemos, se haver esta abertura, haver essa vontade política por parte de quem tem o poder de decisão, então nós estaremos esperando a um combate real da corrupção. Mas não havendo este cuidado, vamos continuar sempre com o mesmo problema. E o outro problema também que se coloca e se junta a este, tem a ver com o problema da própria Constituição. A própria Constituição da República de Angola não ajuda muito ao João Lourenço conseguir, portanto, resolver o problema da própria corrupção. Porque a própria Constituição em si, em alguns casos, ele torna-se no processo em que amarra quase que o processo todo. Daqui a pouco, em 2022, teremos as eleições. Se continuarmos com a mesma Constituição, não haver nenhuma revisão constitucional, o que vai acontecer é que o próprio partido poderá traçar a estratégia de travar esse trabalho de combate à corrupção, porque a eleição do presidente da República vai depender da cabeça da lista do partido. Isso também é um outro problema que facilita os indivíduos, os grupos, que se sentem, portanto, intimidados com este processo de combate à corrupção. Malungo Germano, partilha da mesma ideia com André Augusto quando diz que há uma justiça seletiva em Angola que não é generalizada a todos aqueles que abocanharam o erário público para interesses pessoais ou deram cabo, permitam uma expressão, do erário público para os seus interesses pessoais? Até que ponto é que se pode afirmar que há uma justiça seletiva a olhar para as pessoas que foram já, alguns deles a julgamento, outros em processo que corre, seja na PGR como em tribunais, inclusivamente alguns filhos do ex-presidente da República, alguns ministros, como o ex-ministro dos Transportes? Até que ponto é que nós podemos dizer que é seletiva essa justiça e não é generalista? Bom, de uma forma geral, eu diria que não assim seletiva, mas eu apoio muito
num problema importante que o Augusto acabou de dizer da Constituição, que é um obstáculo grande para esta situação. Por exemplo, a pessoa com imunidade. Estás a ver? Esta lei da imunidade, ao meu ponto de vista, deveria ser revisada, porque é uma lei que protege os gatunos ou os corruptos. Porque imagina só que alguém que está no poder, então, para não ficar distraído, vai gozar desta imunidade. E você sai do poder, continua sempre com a imunidade. Eu acho que não há sentido que alguém continuasse com a imunidade estando fora do seu poder. Então, este aqui é um problema que nós temos da Constituição, que não faz de que as coisas possam andar de maneira que poderá andar. Voltando na primeira pergunta, eu diria que o novo regime do João Lourenço está a trabalhar, está a fazer um bom trabalho, mas ainda falta muito, ainda não chegaram no ideal. De maneira que precisamos dos resultados concretos. Resultado concreto, que se a corrupção é isto que destrói a economia, então, com esta luta contra a corrupção, temos que ver já os resultados que a economia começar já a levantar-se. Por exemplo, o ano passado, no mês de março ou início de abril, o PGR tinha anunciado que o governo tinha recuperado 19 condomínios aí naquela área da Talató, na Benfica. 19 condomínios, e em termos de dinheiro foi, acho que, 1 bilhão que foi recebido. Mas todo esse dinheiro, poderíamos ver uma mudança até no nosso orçamento deste ano, porque há algo que foi recebido. Este aqui, aí onde é o problema, que cada passo que nós fizemos, cada passo que o país fez nesta luta, deve haver alguma coisa, porque Angola é um país que Deus abençoou muito. Há 10 anos passados, nós conseguimos atingir o mesmo nível com a Nigéria na produção do petróleo. Mas, do outro lado, se você verificar os relatórios há uma instituição que faz relatórios sobre a corrupção, esqueci o nome, Aparência ou alguma coisa internacional aí. Você vai ver que, além de igualar a Nigéria na produção petrolífera, nós também igualamos a Nigéria na corrupção. É como uma equação matemática, 1 menos 1 mais 1 igual a 0. Por isso, toda aquela grande benção do petróleo, não sentimos isso até que o petróleo começou a cair. Não sentimos isso porque aí uma grande produção, do outro lado, subiram em termos da corrupção. Esse fez de que menos 1 igual a 0, que não beneficiamos desta grande benção. Então, este que pedimos ao governo de poder mudar das estratégias, de maneira que esta luta, para que o povo possa bem acompanhar esta luta, temos que ver já os resultados concretos na vida social. De outra parte, vi um polícia encontrou uma viatura que mal parado, mas o homem queria lhe dar 1000 kwanza, o polícia tremer para receber 1000 kwanza. E para mim esse é um dos impactos que este novo regime vem trazer, porque antigamente a polícia pode receber corrupção mesmo em público, mas hoje em dia há um pouco de respeito. Não deixaram de ser corruptos, mas não estão a fazer isso como foi no antigo regime. Esse é um grande impacto, que queremos que isso continue assim, mas pensar na vida social, que as pessoas devem sentir que recuperamos o dinheiro e as pessoas beneficiaram disso. Que nós queremos ouvir que não, com 19 condução das casas sociais, ou metemos a água no bairro tal que não tinha água. E aí as pessoas sintam o impacto da luta contra a corrupção. E fora disso, vai ser só
ao nível das pessoas intelectuais, poderão analisar alguma coisa e entender. Mas o povo que está lá nas comunidades não está a esperar ver muita gente ficar na cadeia. Estão a esperar encontrar o pão cotidiano, estão a esperar que a criança vai na escola fazer a matrícula, tem lugar suficiente para ele, está a esperar ir no hospital ser bem atendido. Quer dizer que se a pessoa que tem o dinheiro do país, esse dinheiro deve ser recuperado e que o povo possa ver o seu impacto na sua vida cotidiana. Rafael Moraes, muito bem, Malungo Germano. Rafael Moraes, o facto de mais de 700 processos estarem sob a investigação a nível da Procuradoria-Geral da República, 30 ou um pouco mais do que isso estar em fase judicial, isto não é um sinal positivo para aquilo que se pretende que seja uma Angola num futuro muito próximo do ponto de vista do combate à corrupção, em que não haja impunidade para alguns ou para todos? Ok, muito obrigado. Mas antes de responder à pergunta, queria falar um pouco sobre o trunfo que o presidente João Lourenço usou na sua campanha eleitoral. João Lourenço, conhecendo muito bem o grupo, conhecendo muito bem o país e também o partido em que ele milita, também, claro, o problema que existia, ele teve que utilizar esse trunfo da luta contra a corrupção. Na verdade, esquecendo que haveria sérias dificuldades para poder colocar os seus próprios colegas na cadeia, digamos assim, que estão envolvidos em atos de corrupção. Por isso que estamos a ver agora uma luta seletiva. Há uma luta seletiva contra exatamente esta corrupção. Há pessoas que nós conhecemos que estão altamente envolvidas em atos de corrupção, e o Malungo disse muito bem que com este sistema que foi criado de imunidade, exatamente isso faz com que muitos elementos que estão envolvidos em atos de corrupção e branqueamento de capitais sejam protegidos por este elemento que é imunidade. A imunidade. O presidente da República... Mas quem são essas pessoas? Rafael Moraes, quem são essas pessoas que estão a ser protegidas? Diga? Pode citar alguns nomes? Vamos lá falar, por exemplo, do Mané Vicente, o ex-presidente da República, que é muito propalado nessa história da corrupção. Vimos qual é o problema que teve em Portugal. E o governo angolano teve que fazer todo o esforço que é para tirar o processo de Portugal para trazer para Angola. E pensávamos que aqui em Angola o processo vai decorrer, o sistema judicial angolano iria pegar no processo para poder avançar. Infelizmente, até hoje não estamos a ver nada. Está encerrado. Está arquivado possivelmente o processo dele, então não temos nada a esconder. É um elemento que está aí, está na Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional é uma instituição que também tem lá muitas pessoas que estão envolvidas em atos de corrupção, assim como também dentro do próprio governo. Então não temos como, tanto esse elemento que o João Lourenço usou para poder vencer as eleições, é claro que era a fragilidade que o povo tinha para poder, logo que ouviram que o Lourenço veio com esse elemento, depois com esses termos de marimbondos, o resto, é claro que o povo entendeu que tínhamos um elemento que poderia salvar esse país. Infelizmente, 3 anos ou 4 anos, 3 anos depois, estamos a ver que a situação praticamente continua. Continua a situação, o povo continua a passar mal, o povo continua a ter problema de estrada. É uma vergonha que um país, em pleno século XXI, estamos ainda a falar da água e da energia. Estamos aqui agora a ver, está quase as eleições, aqui no ano 2022, por haver as eleições, vamos ver que os políticos, para poder convencer o povo a falar da água e da energia, em pleno século XXI, coisa que já está ultrapassada há muito tempo em outros países, 40 anos depois. Então, tudo isso veio tem como origem a corrupção. Angola é um país rico, tem muito dinheiro e poderia colocar esse país como um Dubai, colocar o seu povo não muito rico, mas com uma necessidade básica resolvida. Já não é um problema da água e da energia. Então, isso é uma vergonha para o povo angolano. Respondendo à sua questão,
o Ministério da Justiça, em 2000, ou digamos assim, em 2010, temos aqui a Lei 12/10 de 9 de julho, também para poder, que tinha como objetivo pressionar as individualidades que estão envolvidas no branqueamento de capitais. Portanto, só para citar essa lei, a Angola tem muitas leis no papel, bom discurso, os seus políticos têm bom discurso, mas na prática existem, para poder considerar isso na prática, existem muitos problemas. E é nesta base que a sociedade angolana deve mudar o seu comportamento, sobretudo nas eleições, para poder ver quem é quem que possa, na verdade, resolver aquilo que são os problemas básicos da população. Nós não podemos olhar pelos partidos políticos. O problema da Angola é que a sociedade olha muito pelos partidos políticos. Nós temos que pensar por Angola e não pelos partidos políticos. Isso é que está a estragar cada vez mais esse país e está a levar cada vez mais esse país para uma extrema pobreza e para o abismo, digamos assim. Obrigado. Muito obrigado, Rafael Moraes, por esta contribuição também. Devo lembrar aqui a quem nos acompanha na rede social Facebook que esta é uma atividade, uma mesa redonda organizada pela Friends of Angola, uma organização internacional não governamental com estatuto consultivo especial no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, cuja ação centra-se na defesa dos direitos humanos, promoção, transparência e boa governação. A Friends of Angola tem estado, nos últimos tempos, a organizar várias mesas redondas em torno de vários assuntos ligados ao seu objeto social, como já fez referência, defesa dos direitos humanos, sua promoção, transparência e também boa governação. Esta atividade, esta mesa redonda que hoje está a ser realizada, com o tema corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências em Angola, faz parte das suas ações ligadas ao seu objeto social. Para quem só agora nos está a acompanhar, estamos a falar sobre corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências em Angola. São nossos convidados André Augusto, coordenador da SOS Habitat, é também convidado Malungo Germano, que é ativista dos direitos humanos e ainda participa desta mesa redonda pela Friends of Angola, Rafael Moraes. Estávamos a falar, Rafael Moraes, quando tinha a palavra, sobre alguns elementos que ainda mancham, digamos, algumas ações ligadas ao combate à corrupção e levantou a questão sobre algumas individualidades que são protegidas. André Augusto, qual é o seu comentário sobre isso? Ainda temos algumas individualidades que são protegidas não só pela lei, por causa, por exemplo, em relação aos deputados, por causa da imunidade de que gozam, mas também são protegidas por serem muito próximas ao Presidente da República? Na verdade... Com esta posição? Ok. Respondendo de forma direta a esta questão que me colocas agora, na verdade, partilho da visão do Rafael Moraes. Existem, sim, indivíduos que estão protegidos pelo sistema. O que é que eu disse no princípio é que o presidente João Lourenço pode ter boa vontade para combater a corrupção e o branqueamento de capitais. Mas por ser eleito a partir do próprio Wempela, que é o partido que está no poder há muito tempo, embora o meu colega que me antecedeu há pouco tempo dizia que não podíamos estar a falar dos partidos políticos, devíamos falar de Angola. Na verdade, vamos falar de Angola, mas os problemas que Angola vive têm donos, têm atores, têm causas, têm grupos que os provocaram. Como é o caso do próprio Wempela, por exemplo, o Wempela está a usar aquilo que se chama solidariedade institucional. Quer dizer que todos os seus militantes que tinham sido indicados para governar determinadas províncias, depois de desviar o erário público naquelas províncias, eles são logo escondidos na Assembleia Nacional. O indivíduo teve má conduta numa província, esteve lá como governador, desviou o erário público, roubou o bem do Estado e depois é escondido na Assembleia Nacional, continuando a ganhar o dinheiro do Estado, enquanto está a ser, portanto, acareado, está sendo, portanto, enquanto tem um processo de instrução. O exemplo prático agora, que aconteceu recentemente, é do ex-governador do Cunene.
O ex-governador do Cunene foi enviado dinheiro para lá para evitar, para resolver o problema da seca e da fome para o povo do sul do país. O dinheiro, pura e simplesmente, foi desviado, os caminhões foram desviados, os bens foram desviados. Mas, enquanto está sob investigação da Justiça, ele voltou na Assembleia Nacional como deputado. Juntando esta questão àquela coisa do Manuel Vicente, do Gino Carneiro e outros, automaticamente acaba-se por perceber que existem aqui duas vontades. Enquanto existe a vontade política no presidente João Lourenço de combater a corrupção, o próprio partido que o elegeu como presidente, que o indicou como cabeça de lista, não está interessado no combate à corrupção, porque ainda continua a guardar nas suas hostes indivíduos que abocanharam o erário público. Portanto, esta coisa de imunidade também que o Malungo levantou é extremamente importante. Como é que podemos ver isto? Vejam, por exemplo, quando o Malungo falava dos líderes africanos, os Bocassas e outros, que para manter-se no poder tiveram de usar as riquezas do país, nós em Angola isto foi visto. Foi visto por quê? Porque durante o tempo da guerra, de 2001 portanto, de 91 a 2002, o presidente José Eduardo dos Santos, na altura, deu aos generais lugares para poder explorar os diamantes de forma ilegal. E deu também a alguns ministros zonas de pesca, em que fazem um pescado e esse pescado não chega, não tem nenhum peso no Orçamento Geral do Estado. Nós temos o granito, temos o ouro, temos muita riqueza no país. Por que só falamos de petróleo? Onde é que está a ir o peixe da Angola? Por onde vão os diamantes da Angola? Os recursos, o dinheiro que provém dos diamantes, está a ir para onde? Estes dinheiros todos, quer do peixe, dos diamantes, como do granito, está entregue, então, a pequenos grupos e indivíduos dentro do mesmo partido para poder se fazer empresários. Então, se nós queremos combater a corrupção, independentemente de termos que olhar para aquela corrupção que é feita ao nível das bases, que isso até não é corrupção, porque é a pobreza que leva aqui. Se cria problema lá em cima, para depois as pessoas terem dificuldade, depois têm que corromper para terem acesso aos serviços, nós devemos olhar mais ou menos naquilo que são os grandes produtos do país que poderiam assegurar o erário público, que poderiam assegurar o Orçamento Geral do Estado. Onde é que está esse dinheiro? Portanto, mas como o mesmo partido que elegeu o presidente da República atual é o mesmo que teve esta iniciativa, automaticamente estamos aqui a ver aqui duas questões. De um lado, o presidente da República a querer fazer valer a sua palavra, a sua campanha, a palavra que ele usou durante a campanha, e do outro lado estamos a ver o próprio MPLA a travar a ferro e fogo o mesmo procedimento que o presidente da República queria demonstrar ao mundo e à própria nação angolana. Vejam, por exemplo, neste momento agora, se as pessoas que se não haver essa coisa da lei de imunidade que o Malungo levantou, portanto, não haveria necessidade de se colocar pessoas na Assembleia Nacional, visto que já estão em maus lençóis. Como é que humildade é que o indivíduo vai falar pela nação e pelos angolanos e a favor dos angolanos sobre ato de corrupção na Assembleia, de que ele também é alvo da investigação? Portanto, nós estamos a brincar com as coisas sérias. Esta Assembleia acaba por não ser uma Assembleia séria e o mesmo governo acaba por não ser um governo sério. Num governo sério, isso não poderia acontecer. Tu vais à Espanha, vais em Portugal, vais nos Estados Unidos. O indivíduo que tem problemas da má gestão do erário público, enquanto está sob a sua justiça, de modo nenhum poderia aparecer na Casa das Leis. Por que Manuel Vicente, com o processo que está ali, aparece na Casa das Leis? Porque está aquela coisa da tal imunidade que o Malungo acabou de levantar. Na verdade, isto é uma grande barreira para que esta luta tenha, portanto, sucesso. Muito obrigado, André Augusto. Antes de passarmos a palavra ao Malungo Germano, há um internauta no Facebook, na página do Facebook da Friends of Angola, que diz... o Dianguienda Gabriel diz: a justiça aqui não funciona. Eu tenho processo, eu e os meus 4 colegas há 4 anos. Que é um processo há 4 anos. Daqui a pouco já vamos falar também sobre a morosidade dos processos a nível dos tribunais ou dos órgãos de justiça. Oliveira Domingos Manuel, no Facebook, também diz: a corrupção em Angola só vai acabar quando o MPLA ser afastado do poder. Malungo Germano, quer comentar estas opiniões manifestadas aqui na página da Friends of Angola no Facebook? Quer comentar estas duas questões aqui levantadas, antes mesmo de colocar outras questões?
Gostaria de comentar. A justiça é uma instituição muito importante no país. Porque a justiça, quando falamos da justiça, não estamos a ver só o Ministério da Justiça, que estamos a ver os tribunais, a polícia, o serviço prisionais, quer dizer que é um sistema. E esse sistema, se não funcionar bem no país, não podemos avançar em todos os aspectos da vida. Que o país não pode funcionar sem a justiça. A justiça é a base que consolida todas as coisas no país. Mas essa consolidação tem dois aspectos. Primeiramente, o aspecto das leis. Deve haver lei que dignifica o ser humano. Por exemplo, a questão Malungo, que permita-me o Augusto acabou de falar aqui do parlamento. Permita-me que lhe interrompa para colocar. Eu estou a ouvi-lo, queria colocá-lo uma questão antes de prosseguir. O facto de nós termos uma lei de combate ao branqueamento de capitais que foi aprovada há menos de 10 anos, muito recentemente, julgo eu que tenha sido em 2009, 2010, se não me engano. E depois também termos outras leis a nível do nosso ordenamento jurídico que propiciam, condições para o combate à corrupção. Isto não é um passo importante, não é, digamos, um elemento a ser considerado, já que Rafael Moraes havia dito há pouco tempo que nós temos muitas leis bonitas, mas falta-nos aí a aplicação. Como é que olha para a nossa legislação em relação ao combate à corrupção e também na luta contra o branqueamento de capitais? A lei, o problema não é só ter as leis, mas o problema é aplicar as leis. Se você tem lei e que não aplica isso bem, não há mecanismo para bem aplicar esta lei, nada vai funcionar. E o nosso problema é aí, que temos que rever, que a pessoa que diz que para a corrupção acabar, o MPLA deve sair, eu diria que para a corrupção acabar, temos que rever a nossa lei. Há muitos aspectos, por exemplo, essa forma de escolher um presidente cabeça da lista. No regime presidencial, as coisas não funcionam assim. Eu sei que quando esta lei foi votado, a JPD e outras organizações fizeram uma grande pressão, mas não venceram e passaram. Por quê? Como podemos ter o equilíbrio no parlamento se vamos votar o partido e o partido que vai escolher o presidente? Quer dizer que quando você vota já um partido e vai escolher o presidente, aquele partido vai ser maioritário. E cada vez que os países querem resolver o seu problema, terão dificuldade, porque a maioria é o partido onde está o presidente. Quer dizer que temos que rever esta lei, que o presidente é votado à parte, o partido também é votado à parte. Porque eu posso gostar da política do presidente João Lourenço, mas não gostar do MPLA, que já dirigiu mais de 38 anos, que só está a fazer cair o país. Posso deixar o partido para que haja equilíbrio, posso votar o presidente João Lourenço e depois no parlamento posso votar Casa C para que haja o equilíbrio, mas nós não conseguimos esse equilíbrio. Você vota o partido onde que também pertence ao presidente. E aí cria o problema na votação das leis. As decisões a ser tomadas, tudo estão colorido o MPLA, porque o MPLA que está que é maioria. E também nessa maioria são aqueles que tiraram ou roubaram o dinheiro do Estado. Se mesmo João Lourenço quer mudar as coisas, terá a dificuldade porque essas pessoas, os gatunos da República, eu não chamo eles os corruptos, os gatunos, porque tiraram. Então, essas pessoas não vão votar. Não vão votar por... Eles ainda gozam do princípio da presunção da inocência. Para acabar a corrupção. Então, nosso problema está na justiça. Temos que rever a justiça. Temos que rever as leis para que essas leis sejam em favor de todo, significa o ser humano. É aí que podemos vencer a corrupção. Mas sem a lei, nada vai vencer a corrupção. Nada vai vencer a corrupção. É a lei.
Muito bem, embora já tenhamos a lei 12/10 de 9 de julho em vigor há algum tempo. Ora, o tempo urge, então vamos prosseguir. Para quem só agora se juntou a nós na nossa página do Facebook, a página da Friends of Angola, estamos a falar sobre corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências em Angola. Esta é uma mesa redonda que está a ser promovida pela Friends of Angola, uma organização internacional não governamental com estatuto, queria dizer, consultivo do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, cuja ação centra-se na defesa dos direitos humanos, na promoção e também na transparência e boa governação. E é no âmbito dessas suas ações, deste seu objeto social, defesa dos direitos humanos e combate à corrupção, que está a organizar esta mesa redonda que tem como tema central a corrupção e o branqueamento de capitais em Angola, causas e consequências. Ora, vamos agora olhar para a corrupção e o branqueamento de capitais por setores. Eu ia começar com, já que se falou muito da Polícia Nacional, que é o setor da defesa e segurança, mas eu gostava de olhar agora, já que estamos num momento muito, vá lá, sensível do ponto de vista sanitário, gostava que pudéssemos olhar então para o setor da saúde. Corrupção, causas e consequências para o setor da saúde. Vou começar com André Augusto. Qual é, digamos, o seu ponto de vista sobre essa temática no setor da saúde, numa altura em que o país enfrenta o problema, que também o mundo enfrenta, do novo coronavírus? Temos mais de 1000 casos e, no princípio, haviam indícios de que terá havido alguma má gestão neste processo do ponto de vista logístico, processo de combate à pandemia coronavírus. Qual é o seu olhar sobre esta situação, André Augusto? Bom, na verdade, a corrupção neste período da pandemia, nós, no que concerne a questão de saúde pública, nós temos um grande problema porque os efeitos da corrupção, os efeitos do desvio do dinheiro público, do roubo do dinheiro do Estado, têm como consequência para a população angolana a falta de medicamento nos hospitais, a falta de medicamento para a prevenção do VIH-Sida e tratamento do VIH-Sida, a falta de medicamento para o tratamento da malária e o paludismo. Neste momento, nos cemitérios, aparecem muitos cadáveres, agora morre-se muito mais do que antes, pelo facto de a pandemia nos apanhar nessa altura em que o país vivia os resquícios da corrupção e do saque do erário público. O setor de saúde é um dos setores muito mais fragilizados, de maneiras que está sendo feito agora alguma coisa, mas a nossa sorte foi o facto de se ter tomado medidas imediatas em termos da prevenção da própria Covid-19. Se houvesse alguma restrição, conforme aconteceu na Itália, conforme aconteceu na Espanha e nas outras paragens, nós teríamos aqui então uma situação catastrófica, porque o nosso sistema de saúde estava completamente obsoleto. Não estava completamente obsoleto, não tinha capacidade suficiente para poder tratar dessa situação. E não obstante a isto, durante o início dos problemas dos casos de pandemia em Angola, nós, apesar de que nunca tivemos acesso aos arquivos do sistema de gestão do processo da prevenção e combate da Covid-19, mas pelos preços que o Ministério da Saúde, na pessoa da senhora Ministra da Saúde e do Secretário de Estado publicitam, falam nos órgãos da imprensa, indica logo que parece ter havido alguma subfaturação. Não é normal que um doente que seja um doente normal, que não está em estado de coma, portanto, esteja a gastar 50 mil kwanzas dia, ou que se gaste 16 milhões de kwanzas por cada doente que não se faz muita medicação, que não tem um problema assim grave de saúde. Agora, é preciso que haja uma boa gestão neste processo, que é para ver se os poucos recursos que temos correspondam, mas, na verdade, ligada a essa questão de parece ter havido alguma subfaturação, que muitas das vezes, em várias entrevistas, os jornalistas se bateram nessa questão para que houvesse um bom esclarecimento para o Ministério da Justiça. Também temos outro problema, que o tal confinamento
que resulta em cerca sanitária, quer de Luanda como das outras províncias, também facilita muito a polícia a extorquir dinheiro do bolso dos cidadãos. Enquanto, de um lado, fala-se de cerca sanitária, do outro lado, estamos a ver vários casos aparecerem, por exemplo, no Cunene, em outras províncias como a Lunda Sul, e a dizerem que são casos importados de Luanda. Como é que os casos foram importados de Luanda se existe cerca sanitária? Onde é que essas pessoas passaram? Passaram porque pagaram dinheiro à polícia. Já prenderam alguém que deixou passar um cidadão que veio de Luanda, que virou cerca sanitária, por ter pago dinheiro? Não. Então, subentende-se que aqui que a mesma questão, a própria saúde pública, a própria órgãos de saúde, instituições de saúde, não tem sido um pouquinho muito cuidadoso com a gestão da coisa da Covid-19 e também há um problema por parte dos agentes de segurança, da agente de segurança, que poderiam manter a ordem na questão da cerca sanitária. Nós temos este problema bastante sério e se continuarmos nessa caminhar, daqui a 2, 3 meses o país vai estar numa situação bastante complicada, porque já temos agora 1000 casos e já estamos agora a ter mais de 50 casos dia. E se continuarmos assim com este descuidado, com este desleixo, com esta forma de querer procurar ganhar dinheiro com a tal Covid-19, então a coisa vai ficar pior. Malungo Germano, qual é a sua opinião sobre esta temática, este subtema aqui agora levantado, a questão da corrupção no setor da saúde, um olhar sobre o processo de gestão do combate contra o novo coronavírus? A questão da corrupção na área da saúde, como sabemos que tem muitas consequências. Partindo do suposto que a vida não tem custo. E a vida não tem custo, não tem preço, aliás. A vida não tem preço, é algo que nós temos que preservar de todas as formas. E a única forma de fazer isso, por exemplo, na área de saúde, é que haja uma boa gestão. Uma gestão com a corrupção não pode favorecer a saúde das populações. Há alguns anos atrás, houve, quando foi desviado o dinheiro de malária, há alguns partidos políticos que fizeram um inquérito que tinha 13.000 pessoas que morreram. Mas são as informações, às vezes, que nos passam assim. Mas 13.000 pessoas a morrer com a malária, desviaram o fundo. Compara isso agora com as pessoas que morrem durante a guerra. Até há outro bombardeamento da UNITA no tempo da guerra que não matava mais de 13.000. Mas só o desvio do fundo cria uma situação onde morre 13.000 pessoas. Quer dizer que os nossos governantes devem pensar nessas coisas, que desde que a Guerra Fria acabar, desde o fim da Guerra Fria, os internacionalistas definiram de outra forma as ameaças contra o ser humano. Antes, as ameaças contra o ser humano foram só viradas nas questões militares. Mas hoje em dia, conhecemos que as ameaças contra o ser humano não são só questões militares. As doenças, por exemplo, podem matar muita gente mais do que no tempo da guerra. Hoje em dia temos o coronavírus. Quantas pessoas que já morreram no mundo? Compara o número das pessoas que morreram com aqueles que morreram na Segunda Guerra Mundial, que fez quase 6 anos. Você vai ver que coronavírus, em 6 meses, mas matou mais do que muitas guerras que ocorreram aqui no mundo. Quer dizer que quando falamos de ameaça, não vamos ver só a ameaça que vem no lado militar, a guerra. Mas mesmo essas questões de corrupção podem matar pessoas, pode desequilibrar um país, pode destruir a economia, a corrupção. É mais perigoso do que a guerra. Você vai ver pessoas a morrer mais do que aqueles que morriam no tempo de guerra. Por causa, geriram mal o dinheiro e, como consequências, as pessoas a morrer nos hospitais, tudo aquilo, é a pessoa que morre porque não tem gasosa para poder pagar um enfermeiro. Então, todas essas coisas podem surgir quando a corrupção, é que esta corrupção não está a ser tratada devidamente. Quer dizer que o antigo regime ensinou muitas coisas negativas que levou a esta corrupção. Porque você poderia ver
Alguém que era governador, houve um suspeito de roubar o dinheiro, ele foi nomeado embaixador. E as nossas crianças a crescer estão a ver todas essas coisas e acham que não é mal tirar o dinheiro, porque é um governador que roubou, é nomeado embaixador. Aí na casa do presidente como conselheiro, mas depois desviou um dinheiro numa empresa. Então, todas essas coisas jogou um papel muito grande na mente das pessoas. As pessoas perderam o controle, começaram a ver seu interesse pessoal, que a corrupção tornou-se uma coisa, parece de nada, que é algo que é normal na vida, algo que é ética. Então, esta questão é muito difícil a ser tratado, mas com a vontade do governo, fortalecendo a justiça, podemos vencer a corrupção e abaixar o número, fortalecer a justiça. Para mim, a justiça é a base de tudo. Em todo o setor da vida, quando a justiça não funcionar, você poderá notar, por exemplo, na educação, nós temos uma lei que regula o sistema da educação. Na saúde, temos uma lei que regula o sistema da saúde. Quer dizer que em todo o setor da vida, no setor social, temos também uma lei que regula. Quer dizer que se esta lei não foi boa ou não foi bem aplicada, então nada vai funcionar. Por isso eu considero a justiça como a chave para melhorar tudo em Angola. O governo deve investir muito na justiça para melhorar as coisas. Senão, a justiça é como guarda, como árbitro no jogo de futebol. Imagina um jogo de futebol sem árbitro. Eu posso pegar a bola na mão, atirar, dizer que é gol. Malungo Germano, penso que estamos com alguma dificuldade em ouvir o Malungo Moana Germano, que é ativista dos direitos humanos. Estava a comentar sobre a questão da corrupção no setor da saúde, a fazer uma análise comparativa, fez referência ao facto de a justiça ser uma espécie de árbitro no país, para poder então mediar este processo, sendo que para ele a legislação é fundamental para se combater a corrupção. Perdemos o sinal do Malungo Germano, sim, mas nós continuamos e vamos prosseguir. Agora vamos ouvir então Rafael Moraes sobre essa questão da corrupção a nível de vários setores da vida pública nacional, para depois, porque o tempo urge, já estamos a caminhar para a reta final, para depois fazermos as conclusões e encerrarmos então esta nossa mesa redonda. Rafael Moraes, o seu ponto de vista sobre esta temática que estávamos a falar antes mesmo de perdermos o sinal do Malungo Germano. O Malungo levantou uma questão muito importante que tem a ver exatamente com o sistema de justiça. É claro que enquanto tivermos um sistema de justiça frágil, o país vai continuar conforme está e vamos ter muitos problemas e que vai se alastrar para as outras gerações. Na verdade, temos várias evidências nos últimos dias daquelas pessoas que foram governadores e que saíram porque foram ter em conta que desviaram os bens que foram alocados para a pandemia, neste caso para o combate ao coronavírus. Estamos aqui a falar, por exemplo, do governador do Cunene, que agora, o ex-governador do Cunene, que foi honorado no Cunene e está agora também ali na Assembleia Nacional, onde está escondido, mesmo com problemas da justiça, que está por cima dele. Temos o governador do Kwanza Sul, também o atual governador, que é o Roberto Capapinha, que também vimos nos últimos dias nas redes sociais, assim como em outras mídias, a falarem sobre desvios de fundo. Tenho medo, na verdade, da fragilidade do sistema da saúde. Temos problemas graves no sistema da saúde, frágil.
E com essa situação de desvio de fundo que estão alocados para poder combater esta pandemia, claro que vão nos levar cada vez mais muito distante. Estamos a dizer nos últimos dias, que como o senhor André disse muito bem, que nos últimos dias estamos a assistir mais de 50 casos. E isso nos próximos dias poderá piorar. E depois, quando as pessoas irem para o hospital, não haverá nenhum resultado positivo para eles, vão acabar por morrer. Então, a pobreza também está a fazer com que as pessoas não conseguem cumprir com aquilo que são as orientações da Organização Mundial da Saúde e também do próprio governo angolano. Estamos a falar sempre do distanciamento, do transporte público, que há problema de transporte público que para as pessoas poderem ajudar a combater isso, no caso de espaçamento físico, e estamos com medo de que isso vai piorar cada dia que passa e o governo não terá capacidade de resposta para poder atender essa situação. Portanto, a corrupção, sabemos, ou seja, os corruptos são inimigos do desenvolvimento, e isso, Angola, tantas riquezas que tem, não vai conseguir desenvolver porque está com essas pessoas que estão envolvidas na corrupção. Portanto, concluo dizendo que o sistema de justiça tem que ser forte, muito forte, e que essas pessoas que estão colocadas na Assembleia Nacional, mesmo no governo, se o Ministério da Justiça chamar a razão a essas pessoas, é claro que em nenhum momento a Assembleia Nacional ou o governo angolano vai poder ter dentro de si esses indivíduos que têm problemas com a justiça angolana. Muito bem, Rafael Moraes, vamos então já caminhar, estamos quase na nossa hora de encerramento desta mesa redonda sobre corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências. Antes mesmo de encerrar, vamos olhar para as vossas conclusões sobre esta temática. Eu gostava que vocês pudessem fazer as conclusões, vou dar 2 minutos para cada, poderem fazer as conclusões olhando as consequências da corrupção e do branqueamento de capitais para os diversos setores que aqui nós não abordamos. Eu vou começar então com Rafael Moraes, já que estava com a palavra há pouco tempo, vai continuar com a palavra para fazer então as suas conclusões. Bom, a minha conclusão, de princípio, é que as consequências já existem, já estamos a viver essas consequências. O que tem que ser feito agora é a sociedade despir-se exatamente dessa atitude que não está a valer, porque não está a valer para nada, não está a ajudar exatamente a pôr fim a este combate contra a corrupção. É claro que também a sociedade tem um papel a desenvolver, um papel muito grande, muito importante a desenvolver no sentido de poder banir essa situação. Se a justiça não funciona, a justiça do povo também pode funcionar. Só quer dizer, por exemplo, que eu, em 2022, em nenhum momento vou depositar o meu voto, a alguém que sei que vai me prejudicar. Não tem lógica eu fazer isso. Então, é essa consciência que a pessoa tem que ter. Essa consciência que toda a gente, cada um de nós tem que ter, que quando chegar às eleições, o povo tem poder de poder ver quem que poderá exatamente ajudar no desenvolvimento de cada um. Então, estas são as minhas conclusões. O sistema de justiça tem que ser cada vez mais forte no sentido de poder combater essas coisas. Muito bem, muito bem. Já voltamos a ter então Malungo Germano. Malungo Germano, uma vez mais bem-vindo. Tínhamos perdido o seu sinal, mas já está restabelecido, ainda bem. Embora estejamos já a caminhar para os minutos, estamos em minutos derradeiros, estamos prestes a encerrar esta nossa mesa redonda, estamos mesmo já na fase de conclusão sobre o tema. Malungo Germano, já agora, as suas conclusões sobre esta temática que nós aqui estamos a abordar, corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências em Angola. Eu gostava que as suas conclusões fossem viradas para aqueles setores da vida pública que nós não abordamos por falta de tempo. Gostava que as suas conclusões fossem encaminhadas para ali, Malungo Germano, em 2 minutos no máximo.
Obrigado. Como conclusão, acho que temos que fazer parte das soluções nesse problema da corrupção. É uma das partes das soluções que nós, sendo o povo, podemos fazer é saber votar. Embora que as condições não são assim muito bem-vindas, mas podemos votar bem e, como o Rafael disse, de não votar um partido ou qualquer pessoa que poderá nos prejudicar. Temos que procurar amar Angola mais do que os partidos. E se nós ficamos a amar só pessoas, figuras públicas que nós conhecemos ou os partidos, vamos continuar a prejudicar o nosso país. Temos que fazer um bom julgamento onde que esse país deve ir e aonde queremos que esse país possa avançar, porque com a mudança das pessoas dá mais força no país. Hoje o país progrediu um pouco nessa área de corrupção, da luta contra a corrupção, porque houve mudança, mas queremos mais mudança para que o país possa avançar, amando Angola mais do que os partidos, mais do que as pessoas, para fazer de que Angola ir em frente. Mas se deixamos Angola assim, é que nós amamos só nós próprios, o nosso interesse, então estamos a fundir Angola e amar Angola. Angola em primeira posição, procuramos a ver quem pode contribuir para isto. É este que nós vamos votar. Acho que isso que eu poderia concluir. Muito obrigado, Malungo Germano. Por fim, então, André Augusto, as suas conclusões sobre esta temática que nós estamos aqui a abordar. Tem o microfone desligado, André Augusto. Não lhe conseguimos ouvir. Pois, eu ia dizendo, agora podem me ouvir? Perfeito, sim, agora sim. Ok. Eu ia dizendo que para nos sairmos bem nesta luta de combate à corrupção e ao branqueamento de capitais, era preciso que houvesse a participação de toda a sociedade, principalmente da Assembleia Nacional, na fiscalização da gestão da coisa pública. Porque em 2013 foi criado um acórdão pelo Tribunal Constitucional que limita a Assembleia Nacional de fazer esta fiscalização. Na ânsia de repor, de repor a legalidade, de devolver esta capacidade de fiscalização à Assembleia Nacional, o Presidente da República, contornando a Assembleia Nacional, criou um outro órgão, em vez da própria Assembleia Nacional, criou uma comissão que vai fiscalizar agora as contas do Estado. Isto não é bom. O governo do MPLA não pode se acostumar a estar a manobrar a consciência da sociedade angolana. As instituições foram criadas, devem trabalhar em pleno. O Ministério da Justiça, o Tribunal de Contas, devem exercer o seu papel em plenitude, que é para limitar cada vez mais os esforços da corrupção no país. E devem dar lugar à Assembleia Nacional, fazer a fiscalização. E o outro elemento que nos vai ajudar para podermos baixar a corrupção, além de termos um trabalho efetivo, nós como sociedade civil, de instruir as pessoas para que elas conheçam e percebam o que é a corrupção, como é que ela funciona, mas também o outro elemento tem que haver, devemos fazer uma campanha efetiva para que haja uma revisão desta Constituição, porque com esta Constituição não vamos longe, não vamos conseguir exatamente atingir aquilo que são os resultados do combate à corrupção. Muito obrigado, André Augusto, coordenador da SOS Habitat, por essa participação aqui nesta mesa redonda. Obrigado também ao Malungo Germano, que é ativista de direitos humanos. Obrigado também ao Rafael Moraes, diretor da Friends of Angola, que organizou esta mesa redonda sobre corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências em Angola. Também foi convidada para estar neste espaço, nesta mesa redonda, neste evento, Laura Macedo, que é ativista, mas por situações alheias à sua vontade, não pôde se fazer presente de forma virtual para também, com o seu saber, poder contribuir para as reflexões que se impõem a propósito deste tema, corrupção e branqueamento de capitais, causas e consequências em Angola, tema que estivemos a abordar aqui há cerca de
1h30. Falámos sobre várias causas que deram lugar, vários aspectos que deram lugar à corrupção em Angola, e apontou-se também aqui algumas consequências, bem como soluções para o combate à corrupção e o branqueamento de capitais a nível do nosso país, a nível de várias instituições do nosso país. Esta atividade é uma organização da Friends of Angola, uma organização não governamental de direito angolano, com um estatuto de consultivo especial no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Esta organização tem como objeto social a defesa dos direitos humanos, a promoção e também a transparência e boa governação. A todos que nos acompanharam a partir do Facebook, despedimos-nos por aqui, muito obrigado, e voltamos a estar juntos numa próxima ocasião, numa próxima oportunidade, com outros temas ligados ao país, à vida econômica, política e social de Angola. André Augusto, Rafael Moraes e Malungo Germano, muito obrigado pela vossa presença e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.